Olá a todos. Hoje, 27 de setembro de 2022, estamos em mais um fórum de discussões do manejo no ciclo gravídico puerperal e neonatal. E, mais uma vez, nós estamos com o Dr. Coríntio Mariani Neto, nosso parceiro aí de luta na saúde da mulher e das crianças, e hoje um tema muito importante, muito emblemático, o papel do obstetra no estímulo ao aleitamento materno. Doutor Coríntio, quero agradecer em nome do grupo sua disponibilidade de estar conosco novamente. A palavra é do senhor, que tenhamos um excelente encontro. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a todos. Quero agradecer de novo o convite, de estar mais uma vez aqui participando e compartilhando com todos que nos assistem esse problema extremamente importante, que é o aleitamento materno, que deveria ser incentivado por todos os profissionais, e que nós vemos sempre uma dificuldade de convencimento de alguns, entre os quais eu cito, infelizmente, os meus parceiros obstetras. Então, sempre está na pauta do dia a gente voltar a tocar nesse assunto, que deveria ser óbvio, mas vamos lá, gente. Eu vou tentar mostrar aqui o que o obstetra pode fazer, deve fazer, para ajudar a incentivar o aleitamento materno e, com isso, ajudar na saúde, principalmente dessa criança, mas também da mãe da sua paciente, né? Da sua paciente. Então, aqui minha declaração de conflito de interesse, eu sou consultor para LIBS em aleitamento materno. Então, só para voltar a tocar nesse assunto, todo mundo já sabe, mas agora pode ver que a recomendação da Organização Mundial de Saúde incluiu mais uma recomendação, qual seja o início precoce do aleitamento materno. Então, começar a amamentação nos primeiros 60 minutos de vida, o aleitamento exclusivo até 6 meses e de maneira complementar até 2 anos ou mais. Vejam, eu vou voltar a tocar nesse assunto pela importância do início mais precoce possível da amamentação, que isso significa o contato pele a pele na sala de parto, que o obstetra tem tudo a ver com o sucesso desse acontecimento. Por que a gente insiste no aleitamento materno exclusivo? Tem várias evidências aqui, uma evidência Cochrane, que não é de hoje, que mostra a comparação de crianças que recebem aleitamento misto em comparação com aleitamento exclusivo. Quando o aleitamento é exclusivo, a incidência de infecções gastrointestinais até os primeiros 6 meses de vida, 60% menor nas crianças que recebem aleitamento exclusivo comparado com aquelas que recebem aleitamento misto. E qual é o grande problema do ponto de vista profissional que nós temos em relação à amamentação? Primeiro, nós temos um baixo conhecimento dos profissionais, então eles tomam condutas inadequadas, e o treinamento também é pobre. Nós conhecemos muitos serviços de obstetrícia, ginecologia, que praticamente não tem treinamento nenhum, aí falta habilidade clínica e habilidade em aconselhamento para esses profissionais. Por falar nisso, eu tenho satisfação de dizer que há 1 mês nós tivemos um simpósio aqui no Leonor Mendes de Barros, em que nós comemoramos o 100º curso de manejo e promoção do aleitamento materno. Está aqui gente de primeira, inclusive a Roberta, que participou. Fiquei muito feliz, gente assim do primeiro time em aleitamento materno. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós estamos à disposição de quem tiver interesse em fazer treinamento, em manejo e promoção do aleitamento materno. Eu deixei até aqui, se vocês quiserem anotar, esse é o e-mail do Banco de Leite Humano do Leonor Mendes de Barros. Basta entrar em contato e mostrar interesse. Se tiver alguma instituição, curso de residentes, curso de alunos, outros profissionais de saúde que têm interesse, nós estamos à disposição. Veja, nós já fizemos 100 cursos de manejo aqui no Leonor Mendes de Barros. Então, nós temos muita disposição para fazer vários outros. Vejam, por que a gente insiste? Esse slide antigo do Ministério da Saúde, das dificuldades para conseguir o credenciamento como Hospital Amigo da Criança. Veja qual é a maior dificuldade, essa barra vermelha, treinamento do obstetra. Acho que não precisa falar mais nada, quer dizer, existe realmente uma dificuldade, parece que existe uma aversão ao tema.
coloca outro tema, o obstetra está interessado. E não é por falta de literatura a respeito dirigida exclusivamente para o obstetra. Aqui uma publicação do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que eles põem a otimização do apoio, do suporte para o aleitamento materno como parte da prática obstétrica. Nós temos isso aqui da Academia de Medicina do Aleitamento, junto com a UABA, aqui, voltado para obstetras e ginecologistas, quer dizer, literatura exclusiva. Isso aqui está tudo em inglês, ok, nós temos muita coisa em português, publicada inclusive pela FEBRASO. Tenho a satisfação de ter participado de todas essas publicações enquanto participante da Comissão Nacional de Aleitamento Materno. Então, nós vamos falar alguma coisa da importância no pré-natal, na assistência ao parto, no pós-parto imediato e também no puerpério. A primeira coisa é fazer o obstetra saber o que são os primeiros 1000 dias de vida e qual a participação dele. É fundamental, porque nesses primeiros 1000 dias de vida, o que acontecer vai marcar essa criança, como em grande parte, como vai ser a sua saúde na vida adulta, principalmente no que volta à alimentação dessa criança, tem tudo a ver com a alimentação saudável da nossa gestante durante o pré-natal, que são os primeiros 270 dias, e nessa segunda parte tem tudo a ver com o aleitamento materno. Então, a nossa puérpera, a nossa lactante que volta, que tem retornos conosco, nós temos que ter uma avaliação, temos que nos interessar pelo assunto, principalmente durante o período do aleitamento materno exclusivo. Posteriormente, já é mais função do pediatra do que do obstetra. E aqui, olha, insistindo nesse tema dos primeiros 1000 dias de vida, porque isso é para o desenvolvimento de uma microbiota intestinal adequada dessa criança. E é em função da adequação dessa microbiota intestinal é que vai se desenvolver uma série de sistemas nessa criança, inclusive o sistema nervoso central. A gente sabe hoje que tem uma ligação direta. Então, para que essa microbiota intestinal tenha um desenvolvimento adequado, então, primeiro, uma alimentação saudável durante a gravidez, que se procure levar a gestação até o termo, parto no termo da gravidez, de preferência um parto vaginal e promoção do aleitamento materno. Isso é o que compete para o obstetra, para que ele melhore a qualidade de vida dessa criança, agora enquanto é criança e no futuro quando ela for um adulto. Veja esse levantamento, como a realidade é totalmente diferente. Esse levantamento é da Unesp, lá de Botucatu. Eles levantaram lá no ambulatório do Hospital Escola 651 gestantes no terceiro trimestre da gravidez. E foram ver, só 30% delas tinham recebido alguma orientação sobre aleitamento materno. Isso aqui é a prática dentro de um ambulatório de um hospital escola. Ou seja, de cada 3 gestantes fazendo pré-natal, 2 já no terceiro trimestre não tinham recebido orientação nenhuma sobre aleitamento materno. E o que realmente importa durante a gestação? Que o obstetra se preocupe com a saúde mamária da sua gestante. Quem faça uma anamnese orientada, procure saber da história mamária dessa gestante, que ele saiba se ela fez alguma cirurgia, se não fez cirurgia, se ela tem algum problema, fazer o exame físico das mamas. Não pode ser um tabu examinar as mamas da gestante. Tem que ser examinadas em todas as consultas. E aqui o principal, o obstetra tem que orientar, tem que aconselhar, tem que deixar claro para a gestante que quando ela der à luz e ela resolver amamentar, ela vai ter apoio no obstetra se ela tiver dificuldade. E as dificuldades não são poucas. O que não pode é vender a história do aleitamento materno como paraíso. Aí, na primeira dificuldade que a lactante enfrenta, fala, então não é comigo, eu não tenho jeito, e ela abandona. Não. Pode ser o paraíso, mas é importante que ela esteja esclarecida sobre as dificuldades que com muita frequência aparecem e o obstetra se dispõe a ajudá-la a enfrentar, a superar, para não abandonar, para não ter um desmame precoce. Não é possível que mamilos planos ou invertidos, a mulher interne para dar à luz e ninguém tenha falado nada para ela durante o pré-natal. Então ela precisa ter confiança de que ela é capaz de amamentar. É fundamental durante o pré-natal envolver o marido, o parceiro e familiar, mas principalmente
com que ela convive no dia a dia, e principalmente primigênitas e mais ainda as adolescentes, que existe um verdadeiro tabu a respeito da estética das mamas e conceitos errados de que se ela amamentar vai ficar com ptose mamária, e ela está lá na consulta pré-natal, grávida, com o seio enorme e nem está usando sutiã. Quer dizer, ela precisa saber o que faz mesmo, o que provoca a ptose mamária, que não é o aleitamento. E compete a nós, obstetras, ensinarmos e mostrarmos para ela como que é a postura mais correta. E principalmente também aquelas gestantes que têm uma história de insucesso na amamentação e desejo amamentar. Então, nós temos que dar o apoio. E na hora do parto? Bom, na hora do parto tem uma série de coisas que o obstetra pode fazer em favor do aleitamento materno. Primeiro, estimular o parto normal. Estimular a presença do pai na sala de parto, para ele acompanhar, para ele participar. É lógico que o acompanhante vai ser de escolha dessa parturiente, mas, se possível, estimular que o pai esteja presente e acompanhe esse momento. Evitar analgésico entorpecente. Não usar analgésico entorpecente, porque quando essa mulher, no momento que ela der à luz, ela tem que estar bem desperta para receber o seu filho, a sua filha, para fazer o contato pele a pele imediato. Episiotomia seletiva, a gente sabe hoje que é em torno de 20%, 15% a 25%, uma taxa adequada de episiotomias, ou seja, a maioria dos partos não necessita de episiotomia, a gente pode muito bem proteger o períneo, se a mulher tem um parto normal, na imensa maioria das vezes. Mas, se for indicada episiotomia, que ela seja feita com muito cuidado, com muito critério, e que a episiorrafia seja apurada, para que os pontos não sejam motivo a mais para essa puérpera ter dificuldade, por exemplo, para amamentar. Aqui, voltando a falar de microbiota intestinal dessa criança, só para fixar a diferença entre um parto normal e uma cesárea. Quando o parto é normal, a microbiota intestinal desse recém-nascido vai ser, a população vão ser os lactobacilos da vagina da mãe dela. E com isso vai se desenvolver um sistema imunológico adequado. Enquanto que, se fizer a cesárea, o primeiro contato dela vai ser com os estafilococos da pele da mãe. Isso vai fazer com que a microbiota intestinal seja anormal. Isso vai interromper a colonização adequada da sua microbiota intestinal e vai se agravar se não houver um estímulo para o aleitamento materno de início imediato. Por isso que eu digo, a nossa realidade, vejam, essa é a nossa realidade, dados do SINASC. SINASC envolve todos os nascimentos no estado de São Paulo. Hospital público, hospital privado, todos. Se a gente contar os dados do SINASC, em 2020 estávamos com 60% de cesáreas no estado de São Paulo. Ou seja, cada 10 mulheres paulistas, 6 dão à luz por cesárea, independentemente do tipo de hospital que ela procura para dar à luz. E se a gente olhar só o serviço público, que é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, quase chegando em 50%, 47%, 48%. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado. E frente a essa realidade, a gente tem que alertar o obstetra que ele tem que participar muito no contato imediato, pele a pele, principalmente na cesárea. Isso aqui, que é o passo 4 do Hospital Amigo da Criança, isso aqui, como eu falei no primeiro slide, eu mostrei que essa é a recomendação atual da Organização Mundial de Saúde, que isso se faça sempre. Se o parto é normal, é tranquilo. Agora, na cesárea que é o problema. E aqui outra evidência científica também da Cochrane, a diferença das mães que tiveram o contato precoce, iniciaram o aleitamento já na primeira hora após a dar à luz, a diferença de evolução. Vejam, porcentagem de mães amamentando por ocasião da alta hospitalar, mais de 6 vezes mais aquelas que tiveram o contato pele a pele precoce. E aleitamento exclusivo até 4 a 6 meses de vida, quase 6 vezes mais aquelas que tiveram o contato precoce em relação às outras que tiveram o tratamento habitual. Então, existe evidência científica. Agora, mais recentemente, em 2021, tem mais um estudo, uma meta-análise, reunindo 30 estudos, que mostra que o contato pele a pele precoce, sim, ele normaliza os parâmetros fisiológicos da criança e aumenta a chance de aleitamento exclusivo
e aumenta o vínculo entre mãe e filho. Então, não tem dúvida. O que eles comentam nesse trabalho, que é muito recente, é que faltam estudos com prematuros, contato pele a pele em prematuro, tem muito pouca coisa descrita. Inclusive, eles põem nos extremamente prematuros, que a gente tem muito medo. A gente manda logo para a UTI, mas eles falam que mesmo indo para a UTI, nada impede que a mãe também vá para a UTI, que eles façam o contato pele a pele lá. Aí alguém vai falar, mas não é o obstetra que vai fazer o contato pele a pele na cesárea. Eu concordo plenamente. Só que ele tem que dar a voz de comando na sala de cesárea, na sala de parto. Ele tem que comandar. Se ele não comandar, nesse momento vai haver uma dificuldade grande. Por quê? A equipe deve estar orientada para manter mãe e bebê juntos, colocar o recém-nascido sobre o peito da mãe, deixar ele mamar à vontade, sem limite de tempo, não ter pressa e não interromper o processo. Isso é com a equipe. Só que o obstetra, primeiro, é ele que determina a temperatura ambiente da sala. Se ficar naquela sala geladinha, que é o conforto da equipe que está operando, essa criança vai ter hipotermia. Ele tem que ter noção que a temperatura adequada para o recém-nascido é entre 24 e 26 graus. E não é nenhum fim de mundo ele suportar um pouquinho essa temperatura mais elevada e terminar a cesárea naquele tempo rápido que o obstetra costuma terminar. O anestesista, com todo respeito aos outros profissionais, ele tem que estar orientado para não sedar essa mãe. Espera um pouquinho. Deixa ela ter o contato pele a pele, fazer essa primeira mamada, depois vai sedar. Não precisa sedar. A mãe fica extasiada com a criança com esse contato inicial. Isso tem um efeito analgésico muito maior do que qualquer anestesia que seja dada para ela. O próprio neonatologista, eu adoro os neonatologistas, mas tem muito neonatologista com pressa, quer tirar a criança do contato com a mãe para fazer o ápiga, para fazer exame, e a criança está berrando lá, ela está ótima, está excelente. Então, calma, não vai separar, pode fazer a avaliação com essa criança em contato pele a pele com a mãe. E a própria enfermagem, a enfermeira está com pressa de identificar, de fazer canaquion, de fazer crede, ela não vê a hora de fazer isso, de fazer a obrigação de calma, espera. Por isso que eu estou dizendo, o obstetra tem que estar preparado para isso, primeiro para ele dizer que pode, que muitas vezes não fazem contato pele a pele na cesárea, porque acha que o obstetra vai brigar que não pode. Ele tem que falar que pode e estimular. E coordenar, orientar, porque ele está preocupado com a mãe, mas pelo menos ele está sabendo que está todo mundo orientado. O que ajuda muito esse contato pele a pele na primeira hora é o uso desses tops aqui, que hoje está mais do que divulgado. Eu quero publicamente agradecer à enfermeira Rosemary Sartori, que trabalhou com nós durante muito tempo, que ela desenvolveu esse top, ficou até com o nome top maternal, porque ele facilita muito esse contato pele a pele. Não que ele seja necessário, porque a gente já fazia antes da existência do top, mas ele facilita muito, principalmente para a equipe que está acompanhando, ficar mais sossegada, que não vai haver risco dessa criança, a mãe perder essa criança, ela cair no chão, qualquer coisa absurda desse tipo. Aqui só um exemplo, para vocês chegarem a que ponto é útil esse top, dá para pôr o gênio, os dois ao mesmo tempo em contato pele a pele, se quiserem, graças a esse top. Rapidamente, faz quase 20 anos que eu falo a mesma coisa. Quando a obstetra vai fazer uma cesárea, ela pode ser mais uma cirurgia, ou seja, em vez de tirar o mioma, ele vai tirar o feto de dentro da barriga da mãe. Ou pode ser mais um parto, que por algum motivo não ocorreu por via vaginal, está ocorrendo por via abdominal. Eu listei já mais de 10 diferenças, aqui eu pus só 5 para a gente citar agora. Cirurgia, temperatura ambiente é gelada, adequada para a equipe. Se é um parto mesmo, tem que ser adequada para o recém-nascido. O recém-nascido saudável, se é uma cirurgia, ele vai ser reanimado. Num parto, ele vai ficar em contato pele a pele com a mãe pelo tempo que for necessário. A mãe, quando é uma cirurgia, ela está sedada, imobilizada. Se é um parto, ela tem que estar acordada, braços e mãos livres. O próprio RN, quantos lugares a gente não vê que traz o RN empacotado, é um pacote, ele está praticamente engessado, muitas vezes até com topete no cabelo. E ele fica lá para fazer o contato, para tirar a fotografia. Num parto, ele tem que ter os movimentos absolutamente livres, não tem que estar nada preso.
E quando é uma cirurgia, ele fica rapidinho lá, o tempo de tirar uma foto junto com a mãe e publicar na rede e ir embora. Não, se é um parto, ele vai fazer esse contato pele a pele sem limite de tempo. Então, existe diferença, existem cesáreas e cesáreas. É importante o obstetra se preocupar em saber qual é a técnica correta de amamentar. Ele tem que passar do lado de uma lactante dessa e orientar lá, colher para minha senhora, aqui existe uma posição melhor para a senhora ficar com a sua criança. Ela tem que ficar barriga encostado na sua, ela não tem que rodar a cabeça, ela não tem que pegar o mamilo, ela tem que encostar o... Ou seja, mostrar para ela que isso aqui, essa imagem da esquerda está totalmente errada. Enquanto que essa imagem da direita aqui, sim, o posicionamento dessa mãe está absolutamente adequado. E a própria pega. Não é possível que algum profissional não veja a diferença nessas duas imagens. Nessa imagem da esquerda, não perceba que essa criança está dormindo para fazer uma pose para tirar uma foto. E que essa criança da direita realmente está mamando, com o lábio invertido, escondendo a areola inferior, etc, etc. Então, o profissional tem que saber essas coisas, o obstetra tem que saber, porque ele vai passar visita, a criança está mamando, ele tem que ter condições de orientar, observar a mamada e orientar a mãe, com muita delicadeza, nunca criticá-la, mas orientar que existe uma maneira mais correta, mais eficiente da criança mamar. Em relação aos traumas mamilares, isso aqui está mais do que evidenciado, que a medida mais eficaz para prevenir, por exemplo, fissuras e as suas consequências, orientação profissional em relação ao posicionamento e apego. E o obstetra tem que ajudar a fazer essa orientação. Quais são os fatores predisponentes que estão descritos na literatura há muito tempo? Falta de orientação e suporte à amamentação, isso vai levar a pega incorreta que vai fazer aparecer essas fissuras. Esvaziamento inadequado, isso também tem que acabar com aquela história de que chega de dar de mamar desse lado, passa para o outro, deixa a criança se satisfazer de um lado, mamar até o fim, inclusive para ela receber aquele leite do fim da mamada que é mais consistente e mais gorduroso. Se for inadequado, esvaziamento, vai levar a engurgitamento. Engurgitamento mais trauma, isso é porta de entrada para mastite e, se não cuidar direitinho, para a formação de abscesso. O que eu vou mostrar a seguir é um novo conceito que surgiu em relação à mastite lactacional, mastite puerperal. Isso aqui está no protocolo publicado há 2 meses, é muito recente, pela Academia de Medicina do Aleitamento americana, de que existe uma nova maneira de ver, uma nova teoria de que a mastite aconteceria por uma hiperlactação e, olha, disbiose mamária, ou seja, a microbiota mamária alterada, porque existe uma microbiota fisiológica normal, estaria alterada, levaria ao estreitamento dos ductos, ela se depositaria na parede dos ductos, isso seria responsável pela congestão, edema e dor local, inclusive, dependendo do estreitamento, formação de galactocele e, com isso, desenvolver a mastite inflamatória. Se infectar, ela vai virar infecciosa. Lembrar a maioria dos profissionais que a mastite inicialmente é um processo inflamatório. O tratamento inicial não é da antibiótico, é só se eu estiver tratando e não houver resposta adequada e até umas 24 horas, aí eu vou pensar na mastite infecciosa, eu vou pensar no antibiótico. E se complicar, vai virar um abscesso. Então, hoje em dia, nenhum desses produtos está disponível aqui no Brasil, mas a gente lê que tem muito serviço, em vez de dar antibiótico para a mastite, estão dando probióticos de acordo com a microbiota mamária. É um lactobacillus salivados, que aqui no Brasil não tem que importar. Então, isso é coisa nova ainda. Eu só estou trazendo isso porque é um conceito novo, para a gente saber que existem outras maneiras de encarar a mastite e não sair dando antibiótico para toda mulher que apresenta inflamação mamária durante a lactação. Esquematicamente, para entender o que eu falei, isso aqui é um ducto lactífero normal. Vocês estão vendo os germes aqui depositados, as bactérias depositadas na parede. E um fluxo livre de leite, isso aqui é fisiológico. Quando ocorre a mastite, existe uma disbiose, ou seja, bactérias anormais, principalmente o famoso Staphylococcus aureus,
vão se depositando na parede do ducto e vão impedindo o fluxo de leite. E, ao mesmo tempo, vai havendo aumento da produção. Então, quanto mais difícil a passagem do leite, e ele está sendo produzido, é difícil passar por essa obstrução, vai diminuindo a luz até obstruir totalmente, mais evolui com mais edema local, com mais dor. Então, isso aqui diminui muito a secreção láctea. Então, muitas vezes a obstrução é tão grande que chega a formar até galactocele, e quanto mais esse processo se prolonga, pior fica. E muitas vezes, se der um antibiótico errado, pode piorar a situação num primeiro momento. Só estou trazendo isso porque são conceitos novos. O que a gente sabe, que é mais do que conhecido, é que no caso da mastite puerperal, a amamentação não deve ser interrompida. O fluxo de leite faz parte do tratamento. Então, é fundamental a amamentação ilimitada de um bebê bem posicionado, não suspender a lactação. Aí vão me perguntar, mas está doendo esse lado? Ou seja, esse lado nós vamos ajudar a remoção do leite. Mas em nenhum momento eu vou dar medicamento para inibir lactação numa mulher com mastite. Isso precisa ficar claro. Nós temos uma experiência no Leonor com vários casos, que o que eles têm, casos muito sérios, o que eles têm em comum. Isso é do nosso acervo de tratar essas mulheres. O que aconteceu em comum com elas? Estavam amamentando, tiveram mastite, procuraram o serviço médico, foi prescrito para bloquear a lactação e foi prescrito antibiótico. E elas nunca mais voltaram no médico para ver como é que estava. Voltaram quando apareceu nessa aqui esse super abscesso. Veja esse abscesso aqui, que absurdo esses abscessos, inclusive essa pele aqui em podorrange, que até confunde com câncer de mama, mas isso aqui é uma mastite puerperal. Aqui a ponto de fazer fístula, e aqui a ponto de necrosar o tecido, precisar de cirurgia. Quase uma mastectomia teve que ser feita aqui. O que elas têm em comum? Todas tiveram mastite puerperal, para todas foi prescrito para inibir a lactação. Quando inibe a lactação, o germe que tiver lá dentro, ele fica parado, ele não sai, não vai no fluxo. Então, isso aqui não é para fazer de jeito nenhum. E fazer com que a paciente não abandone o acompanhamento, lógico. Uma outra coisa importante, que é fora da rotina, é como lidar com o abscesso mamário. A tendência nossa, aqui no Brasil, é fazer incisão e drenagem. Existem já várias revisões sistemáticas, essa é uma delas. Essa revisão sistemática, se não me engano, é alemã, uma meta-análise que envolveu quase 1000 mulheres, e que eles mostraram que a melhor abordagem, quando indicada, é a punção guiada por ultrassom. Principalmente se é um abscesso único com menos de 5 centímetros. Não precisa fazer incisão e drenagem. Ah, mas pode recidivar. É melhor puncionar novamente em ambiente ambulatorial, com anestesia local, do que ter que interná-la toda vez para fazer incisão e drenagem. É isso que eles mostram. Anestesia local, ambulatorial, praticamente nenhuma cicatriz, e a complicação semelhante ou até menor do que incisão cirúrgica e drenagem, que é a nossa prática. E quando fizer incisão e drenagem, tiver a infelicidade de ocorrer um abscesso, perguntar para essa mãe qual é a visão dela, se ela deseja continuar amamentando ou não. Aqui é uma paciente nossa que implorou que ela queria continuar amamentando. Aqui ela está na sala de espera para ser puncionada e drenada. A criança está mamando do lado saudável e está mamando do lado com abscesso, sim. A própria Sociedade Brasileira de Mastologia fala isso. Não é o fato de ter um abscesso que impede que, se a criança quiser e a mãe permitir, que ela mame desse lado. Se tiver qualquer coisinha nesse leite, o sabor vai estar alterado, essa criança não vai pegar essa mama. Então não tem nada de errado em fazer isso. E depois que fizer incisão e drenagem, fazer longe do complexo areolo-papilar, de modo que a criança possa continuar mamando, mesmo com o dreno presente, com os pontinhos ainda presentes. Basta fazer uma limpeza adequada dessa área, e que a incisão não seja aquela incisão estética. É só isso, gente. Bom,
Outra situação que é um desafio para o obstetra é a amamentação após mamoplastia. Seja mamoplastia redutora, seja mamoplastia ampliadora. A ampliadora é menos problemática, colocação de prótese. Não que não seja, porque às vezes tem menos espaço aqui para a mama se estender e encher de leite. Mas é muito mais problemática a mamoplastia redutora. Tem um estudo da Escola Paulista de Enfermagem, da equipe da professora Ana Abrão, que ela avaliou um mês essas puérperas que tinham submetidas à mamoplastia. E elas viram que a chance na mamoplastia ampliadora de não estar praticando aleitamento exclusivo com um mês de vida é 2,6 o fator de risco. Enquanto que na mamoplastia redutora é 9 o fator de risco. 9 vezes mais a chance dela não estar conseguindo fazer o aleitamento exclusivo. Essa outra revisão, essa revisão canadense, eles analisaram 31 técnicas de mamoplastia para ver qual que era a correlação com sucesso ou não na hora de amamentar. E é óbvio que eles concluíram que tudo depende da técnica. O que a gente pede é que o cirurgião plástico enxergue de maneira diferente se ele vai fazer uma mamoplastia numa adolescente de 15 anos ou numa paciente de 55 anos que não vai mais amamentar na vida dela. Uma jovem de 14, 15 anos nem sabe se vai engravidar, se vai querer amamentar, então precisa tomar um cuidado a mais, imaginar que essa cirurgia não pode impedir o sucesso da amamentação se ela assim o desejar. E eles viram que exatamente a diferença é como é lidado com esse parênquima subareolar. Quanto mais removido, menor o sucesso. Só 4% de sucesso quando foi absolutamente não preservado esse parênquima. São esses casos. 75% com técnicas que preservam parcialmente. E 100% de sucesso quando preserva totalmente o parênquima subareolar. Então, isso é importante falar para as mulheres, falar para as jovens, quando elas vão se submeter a uma plástica mamária, e falar para o profissional que vai atendê-la, para tomar cuidado, usar técnica diferente, conforme esteja atendendo um adolescente ou uma paciente já adulta, já com a prole constituída. Outra coisa que o obstetra se esquece muitas vezes é como orientar sobre a doação do leite excedente. A lactante volta no consultório, ele faz a avaliação puerperal, faz a avaliação, e aí ele está preocupado em falar para ela, não deixa ficar muito leite que vai empedrar o seio. Então tem que tirar. Tirar e para quê? Despreza o leite. Isso é um absurdo que algum profissional ainda fale isso. Porque as mulheres não sabem da utilidade do leite dela, elas não sabem para que serve o leite dela. Então é obrigação do obstetra informar que existem bancos de leite humano, vários aqui em São Paulo, e que esses bancos de leite humano, muitas vezes, vão oferecer o leite materno pasteurizado, que isso vai fazer a diferença na sobrevida de um prematuro que está na UTI neonatal. Com tudo de bom que tem de equipamento, de equipe assistencial, a diferença muitas vezes é receber fórmula ou receber o leite materno. Então está aqui, tem que ser orientado para ela se cadastrar no banco de leite, esvaziar o excesso, o leite excedente, seja manualmente, seja com bomba mecânica, seja com bomba elétrica, não importa. Ela tem que saber da existência que precisa ter estoque nesses bancos de leite humano. E, principalmente, ela precisa saber que o leite dela pode ajudar a salvar a vida de um prematuro. A imensa maioria das nossas pacientes, puérperas, não tem noção disso. Então, se nós não falarmos sobre isso, elas nunca vão saber. É muito fácil, é só acessar o site da Fiocruz, que detecta onde que tem um banco de leite humano. Aqui, por exemplo, o nosso tem aí o endereço. É só ver o banco de leite humano, não precisa ser onde ela deu a luz, é ver o que está mais próximo da casa dela para ela poder se inscrever e doar o seu leite e ajudar a salvar prematuros. Isso é importante, é muito importante. Outra evidência Cochrane, a diferença de ocorrência de enterocolite necrotizante ou necrosante em prematuros que receberam leite humano e fórmula láctea. Quase 2,5 vezes maior a chance de ocorrer essa enterocolite necrotizante nos que recebem fórmula láctea.
E a ocorrência dessa enfermidade, a gente sabe que muitas vezes é letal num prematurinho. Então, vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Outra coisa que muitas vezes a mulher não sabe são os direitos que ela tem quando ela volta a trabalhar. Se ela está amamentando e ela levar uma declaração do seu médico que ela está em aleitamento, que ela está praticando aleitamento, ela tem direito a 2 descansos, não que seja muita coisa, mas já é alguma coisa. Nos primeiros 6 meses, pelo menos na CLT está escrito, ela tem direito a 2 descansos de meia hora cada um, todas as jornadas de trabalho. E se tiver mais que 30 mulheres trabalhando nesse lugar, é necessário que exista uma sala especial adequada para ela cuidar da criança. Se ela for participar de um concurso público, o tempo que ela estiver amamentando, o tempo que ela demorar para amamentar não pode ser descontado do tempo que ela está lá. Ela tem direito a amamentar e tem direito a permanecer até a hora que for necessária nesse concurso. E outra coisa, principalmente aqui em São Paulo, não pode impedir que uma mulher amamente em qualquer ambiente, no meio da rua, seja onde for. É crime. Tem uma multa aí que tem que pagar, tem que denunciar se alguém se achar incomodado porque uma mãe está amamentando seu filho. Outra coisa que o obstetra precisa conhecer é que existe uma tal de NBCAL, existe uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, para crianças de primeira idade, de bicos, chupetas, mamadeiras, que foi adaptado desse código internacional que já existe, que se preocupa muito com a propaganda e a venda de leites infantis modificados, tudo que concorre com o aleitamento materno. O obstetra precisa saber que é proibido ter amostra, que é proibido fazer promoção, que é proibido colocar em destaque no supermercado, etc, etc, etc. E ele precisa denunciar se ele souber da existência de alguma coisa assim. Então, essa é a norma brasileira, é a chamada NBCAL, que a gente precisa tomar conhecimento e orientar as nossas pacientes. É assegurar a finalidade e o uso apropriado de produtos, de forma que não haja interferência na prática do aleitamento. Se a gente não falar nada, a nossa puérpera vai lá no supermercado, vai comprar leite em pó porque está baratinho e vai ficar competindo com você. Não sabe disso. É preciso saber que é proibida a publicidade de alimento infantil que seja prejudicial à amamentação, papinha, leite artificial, mamadeira, e se a gente vê que isso existe, precisa ser denunciado. Agora nós estamos quase terminando aqui, vamos falar alguma coisa sobre anticoncepção temporária, principalmente nas puérperas que estão em aleitamento exclusivo. Então, o próprio aleitamento exclusivo, nas 24 horas do dia, desde que não haja um intervalo superior a 8 horas entre 2 mamadas, que ela esteja nos primeiros 6 meses de puerpério e que ainda não tenha menstruado, o próprio aleitamento exclusivo serve como método anticoncepcional, uma falha que não ultrapassa 2%. Mas sempre que puder, é interessante associar mais algum método para maior segurança. Qualquer método de barreira, preservativo masculino, feminino, qualquer um pode ser usado. Dispositivo intrauterino, sistema intrauterino, que tem também progestágeno, então tanto um quanto o outro podem ser utilizados. E hoje a gente tem uma campanha enorme para que se coloque o máximo possível, se a paciente assim o desejar, de DIU no momento do parto, não deixar para colocar depois, aproveita o parto, a cesárea e já coloca. Se ela fizer questão de um método hormonal oral, a gente recomenda que tenha só progestágeno. Pode ser qualquer mini pílula, ou tem aquelas pílulas que tem uma dose um pouquinho maior de progestágeno, que é o Desogestel 75 microgramas, tem vantagem sobre a mini pílula, porque esses aqui também inibem a ovulação. A mini pílula não inibe a ovulação. Pode ser implante subdérmico, também pode ser utilizado. E se ela quiser método injetado, lembrar que é só injeção trimestral que ela pode usar, mensal não, porque também tem estrogênio. E sempre começar a fazer anticoncepção antes de completar 6 semanas. Então ela corre o risco de engravidar antes da primeira menstruação. Outra coisa que o obstetra precisa se preocupar é o que ele prescreve para a sua puérpera que está amamentando, para lactante.
E o que nós temos disponível, muito fácil, em português, nós só temos isso aqui, que é o Manual do Ministério da Saúde sobre o uso de medicamentos e outras substâncias durante a amamentação. Só tem um probleminha que ele é de 2010 e está um pouquinho desatualizado. Eu tenho a felicidade, tenho o privilégio de fazer parte do grupo que está atualizando esse manual e que a gente pretende entregar até o final do ano. Então, muito provavelmente, no máximo, até o começo de 2023, nós vamos ter isso aqui em português e bastante atualizado. Para quem não se importa, isso aqui é em inglês. Isso aqui, para usar no computador, no laptop, é o site chamado E-Lactância. Qualquer medicamento que colocar aqui, tem que ser colocado em inglês, ele vai dizer se pode, se não pode, se recomenda, não recomenda. Para o celular, eu recomendo esse aplicativo aqui, esse LactMed. Você baixa no celular, muito fácil, e aí você coloca o nome do medicamento, ele também já vem e diz se pode, se não pode, se recomenda ou não, com toda a literatura a respeito. O mais completo, considerado a Bíblia de medicamentos de lactação, é o Reis. O único problema é que o Reis tem que pagar mensalmente em torno de $10. Eu não vejo necessidade se a gente tem acesso sem despender um tostão para essas outras. Agora eu faço questão de terminar mostrando, pelo amor de Deus, gente, isso aqui já acabou, hein? Pelo amor de Deus, tomar Malzibir para aumentar a lactação, a produção de leite, isso é coisa do início do século passado. Isso não tem mais sentido. Aqui, propaganda da Malzibir para dar para as mulheres e para as crianças, como tônico. E aqui, veja essa propaganda francesa, que absurdo. 2 lactantes. O que está escrito aqui? Essa bebe. Ou seja, essa bebe cerveja, então ela está saudável, bonita, corada. O que está escrito aqui? Esta não bebe. O que tem aqui? Uma mulher com anemia, fraqueza, criança doente. Olha que absurdo, isso aqui foi propaganda. E realmente nada disso tem sentido, pelo amor de Deus. Não vamos falar em dar Malzibir, em beber cerveja para aumentar o leite. Aí alguém vai perguntar, mas se a mulher bebe, se ela é puérpera, ela bebe, ela não pode amamentar? Pode, mas tem que tomar alguns cuidados. Aqui tem uma publicação relativamente recente do grupo lá de Belo Horizonte, que ele faz a correlação entre o peso da puérpera e a quantidade de drinks que ela toma. O que é considerado um drink? Um drink é uma latinha de cerveja, ou um copo de vinho, ou 40 ml de um destilado. Isso equivale a um drink. Então, se ela tomar um drink, que ela aguarde de 2 a 2 horas e meia para amamentar. Agora, se ela tomar um porre, se ela realmente encher a cara, veja aqui as penúltimas colunas, ela só vai dar de mamar no dia seguinte. Tem que esperar umas 24 horas, mais ou menos, para que esse leite, esse álcool seja eliminado do seu leite. Então, existe essa publicação que traz uma segurança. Se a puérpera, se foi falado para ela evitou de beber durante a gravidez, que a gente falou na semana passada, ela realmente preveniu a síndrome alcoólica fetal, mas agora ela deu à luz, acha que está liberada e pode beber. Ela pode, desde que ela tome esses cuidados. Se ela tomar 2 drinks, olha, espera de 4 a 5 horas, e assim por diante. Então, orientando, ela vai poder fazer aquilo que ela deseja. E uma última palavrinha sobre relactação e translactação. O obstetra não é que ele vai fazer, quem vai fazer isso é uma equipe de um banco de leite humano que está preparado. Pelo menos ele precisa saber que se a paciente dele fala que já amamentou, parou, seja lá por que motivo for, e ela gostaria de voltar a amamentar, ele tem que orientar para ela procurar um banco de leite humano. E saber que a única diferença entre relactação e translactação é que relactação é feito com fórmula e translactação é feita com o próprio leite materno. Muitas vezes a mãe não está dando de mamar porque a criança exatamente está lá na UTI, ela quer dar de mamar. Então, tanto um método quanto o outro vai estimular para que ela produza bastante leite e possa oferecer na hora adequada para o seu filho, para o seu recém-nascido. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu estou à disposição se tiver alguma pergunta que eu consiga responder.
Muito obrigado, Adriano, obrigado a todos que estão assistindo. Doutor Coríntio, que aula maravilhosa, que prazer ouvi-lo. Cada slide, cada ilustração, acho que a gente ressalta a importância, né, da informação de forma adequada, mas o senhor traz também a capacitação, né, e como a gente deve se atualizar. Acho que esse slide que o senhor acaba de mostrar em relação a essas orientações vinham, eu cresci com essas orientações. Então, é verdade, o quanto a gente precisa aprender, nós dois falamos isso no início, né? O quanto a gente aprende todos os dias. E a importância do obstetra estar inserido no cuidado dessa mulher e desse bebê. A doutora Mônica, enquanto o senhor falava, ela colocou: a questão da temperatura é um desafio, precisamos de obstetras comprometidos com a amamentação, ela é neonatologista. E aí ela complementou quando o senhor disse da questão da posse do bebê, né, de qual profissional acha que é o tempo adequado de tirar rapidamente o bebê dessa mãe. Então ela diz, verdade, coloca-se a rotina, a burocracia como prioridade, necessário inverter essa lógica. E, mais uma vez, eu até a convido para abrir o microfone, doutora Mônica. Ela coloca: a sociedade brasileira precisa assegurar a licença maternidade de 6 meses. É uma batalha isso daí. A gente precisa fazer... A sociedade brasileira... Olha, tanto a Federação Brasileira, a FEBRASGO, que a gente está falando da mãe, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas pode começar com São Paulo, a SOGESP pode se movimentar a respeito, a Sociedade de Pediatria de São Paulo também, fazer um movimento que comece aqui em São Paulo. Eu acho, posso estar errado, melhor caminho começar com São Paulo. A hora que tiver sucesso aqui em São Paulo, aí estende para todo o Brasil. Porque tentar começar para o Brasil todo seria uma maravilha, mas eu entendo que seja muito mais complicado por causa das realidades regionais que nós temos por esse país enorme que a gente vive, né? Mas seria muito bom. Na CLT não prevê que tenha que fazer 6 meses. No serviço público, sim, consegue. Agora, no serviço privado, não consegue. Às vezes consegue com uma ameaça velada de que depois desses 6 meses a história será outra, né? Então, realmente, a gente precisa proteger essas mulheres que deram à luz, que dão à luz, que estão se esforçando para dar o melhor possível para o seu filho. O profissional de saúde, seja obstetra, seja pediatra, seja enfermeiro, seja a profissão que for, tem que dar o apoio, ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir encorajada diante da dificuldade. E essa é uma delas. Com 4 meses ela tem que voltar ao trabalho, completado 4 meses, é uma dificuldade muito grande, porque imagina aquela que está tentando e está conseguindo, está tendo sucesso em fazer aleitamento exclusivo. Ela tem que voltar a trabalhar. Como é que ela vai fazer isso? É complicado. Não que não dê. É muito complicado. Seria mais simples se os profissionais das creches que nós temos em São Paulo estivessem treinados a alimentar essa criança, esse nenê de 5 meses, por exemplo, sem dar mamadeira. A mãe tira o leite em casa, guarda no congelador, na geladeira, não importa, leva na creche, só que tem que ter um profissional treinado para dar esse leite na hora que a criança tiver que mamar, no copinho, na colherinha, que dá muito mais trabalho do que colocar na mamadeira. Então, tudo isso são movimentos que a gente pode começar, a gente precisa fazer uma união. Eu acho que talvez investir nas creches é só treinar, meu Deus do céu. Quem trabalha em creche, acredito que não saiba disso, porque ninguém informou, ninguém contou. Quando chegar lá, na hora que a criança está chorando, eles vão dar alguma coisa que tiverem lá. Provavelmente fórmula, provavelmente chazinho, etc, etc. Se houver um treinamento, aí precisaria fazer alguma coisa, não sei exatamente com quem coordena as creches, seria uma maneira da mulher não interromper, inclusive, aleitamento exclusivo quando ela está voltando a trabalhar antes de 6 meses. Doutora Mônica acrescentou aqui, doutor Coríntio, a sociedade, de modo geral, não apenas a sociedade médica, mas essa sugestão é muito boa, proteger as mulheres trabalhadoras
mas especialmente garantir o direito da criança. Sem dúvida. É certíssimo, é isso. Nós temos que trabalhar para o bem desse cidadão, dessa cidadã. Parece que a gente enxerga só aquele paciente pequenininho, aquela criança, não enxerga no futuro. Hoje está mais do que provado que a microbiota intestinal dessa criança, que vai ser a melhor possível se ela receber só o leite materno, vai interferir no que vai acontecer com essa pessoa quando for adulta. Vai diminuir a chance de obesidade, vai diminuir a chance de diabetes, vai diminuir a chance de cardiopatia, vai diminuir um monte de coisas, só dependendo, imagine, do aleitamento materno exclusivo nessa fase. Então, meu Deus, mãos à obra, vamos trabalhar. Agora é difícil fazer com que as pessoas indicadas, todas as pessoas indicadas nos ouçam. Eu fico falando, eu estou falando isso, acho que já tem mais de 30 anos que eu falo a mesma coisa. E a gente tem que falar, eu não me canso, enquanto eu tiver voz, enquanto Deus me der saúde, eu tiver voz, eu continuo falando. Isso que o senhor traz é muito importante, né, doutor Corinthians? Hoje o grupo de enfrentamento tem esse trabalho aí, tentando levar a questão da continuidade e da progressão do cuidado, como que isso está inserido desde o momento que a mulher é diagnosticada por sua gravidez, o quanto essas informações, essa capacitação, né? E aí a gente traz a questão do letramento. O nosso estado é tão divergente, né, em questão de nível cultural, de educação, mas a nossa responsabilidade de como levar essa informação e garantir que a informação do aleitamento esteja presente na mulher em todo o seu pré-natal, para que quando ela chegar no parto, e penso que, e aí o senhor pode me dizer, o quanto é difícil você iniciar do zero a orientação quando a mulher entra no hospital. Então, nós precisamos unir nossas forças, pensar que o conhecimento, ele deve ser levado e construído com essa mulher durante o pré-natal. A gente leva as questões, né, da importância do plano de parto, inserir a questão do aleitamento já no plano de parto, conhecer a maternidade, se vincular à maternidade. Então, isso progressivamente seria, a gente aumentaria os índices aí de amamentação na primeira hora, manter o aleitamento exclusivo, e nos casos que o senhor mostra, o quanto a falta de informação leva o agravamento dos quadros, né? Quando a gente olha para os casos que o senhor teve na sua instituição, o quanto isso onera a saúde da mulher e do bebê, mas também o retorno, o retorno aos hospitais pela falta de informação, né? A mulher poderia estar conduzindo aí adequadamente o aleitamento, sem ter que passar por essas coisas que o senhor citou para nós. Adriana, só um comentário. Como é comum isso que você falou, a mulher que não recebe orientação nenhuma, gestante, a gente colocar no contato imediato, pele a pele, logo na primeira hora, ela não sabe de nada, ela chegou na maternidade em trabalho de parto, e aí a gente fala, olha, para facilitar, pega e fala, mas eu tenho que dar de mamar, já agora, ninguém me falou nada disso, eu não vi nada disso durante o pré-natal. Isso não é raro, a mulher, ela verbalizar que isso está sendo uma surpresa para ela. Então, realmente, é se envolver. Aí o colega meu fala assim, mas eu não tenho tempo para ficar falando tantas essas coisas. Então, encaminha para quem tem tempo. Concordo. Porque a palavra do obstetra é fundamental. Se o obstetra virar para a gestante e falar, se todo dia você ficar 5 minutos cabeça para baixo, você diminui a chance de ter um prematuro, ela vai ficar todo dia 5 minutos cabeça para baixo, porque a palavra do obstetra para ela é lei. A gente sabe disso. Quanta coisa que é falada no pré-natal, ela chega em trabalho de parto no hospital, não é nada daquilo, mas ninguém põe na cabeça dela porque falaram outra coisa no pré-natal. Meu médico é que me conhece. Ele me conhece há muito tempo, vocês estão me conhecendo agora. Então, isso é fundamental. Eu volto a dizer, não é com você, você não quer se envolver, você não tem tempo para isso, a sua consulta é muito rápida. Então, pelo amor de Deus, encaminha para grupos que estão preparados só para isso. Grupo de incentivo, de orientação,
de orientar essas mulheres, principalmente quando elas se juntam em grupos, sejam gestantes, sejam puérperas, para aprender o que ela tem que fazer. Se me permitir, eu vi essa última pergunta aqui, não está identificado, só sei que é de um hospital regional, não sei qual regional que é. De Cotia. Se me permite, Adriana? Claro, por favor. Está perguntando por que não temos mais os cursos de manejo de aconselhamento e aleitamento materno de 20 parental como antigamente, como treinar? Eu não sei se assistiu a aula desde o início, eu coloquei uma foto do curso que nós tivemos este mês aqui. Graças a Deus, o Leonor completou o 100º curso de manejo de aleitamento materno, orientado pelos nossos profissionais do Banco de Leite Humano. Eu deixei um e-mail lá, eu não lembro de cabeça, essa aula foi gravada, é só recuperar, é BLH, qualquer coisa, HMLMD. Já coloquei, doutor, no chat. Ótimo, excelente. Então, entre em contato, coloca quantos profissionais estão interessados. Não é que o curso vai sair na semana seguinte, mas vai haver um planejamento que no próximo curso será incluído esse que está querendo fazer. Aí pode ser residente, pode ser médico já formado há tempo, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, pode ser qualquer profissional de saúde que esteja interessado num curso de manejo. A gente faz isso com o máximo prazer. Então, este ano, nós tivemos quase 200 inscritos no nosso curso de manejo, no nosso simpósio de aleitamento materno. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe fabulosa aqui, que trabalha nisso, e graças a Deus nós temos espaço para juntar toda essa gente. E eu também gostaria de deixar uma informação para vocês. A Coordenadoria da Saúde da Criança, que hoje temos 2 coordenadoras, né, a Roberta Ricardes e a Renata Ishi, elas ficam à disposição também. Nós temos coordenadores representando aí o Estado de São Paulo, que podem dar suporte, assim como o Dr. Corinthians se colocou à disposição. Eu vou colocar o e-mail delas e o telefone para vocês entrarem em contato. Eu vou repetir o e-mail do Dr. Corinthians aqui também, que se coloca à disposição para essa capacitação, tá bom? Alguém colocou e-mail, é esse mesmo, BLH Leonor Mendes, que está copiando, @gmail.com. É só manifestar o interesse, porque é o conhecimento. Com certeza está sendo planejado o curso de manejo para o próximo ano. Eu falei, acabamos de ter um. Quando estiver planejado, já sabe que tem gente interessada e vai manter contato e com certeza vai ser facilitado o caminho para fazer esse curso de manejo, tá? Eu vou colocar o e-mail da Roberta, o da Renata eu não lembro de cabeça, mas eu vou deixar o meu também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu ponho vocês diretamente em contato com elas, tá bom? Mais alguém, pessoal? Aproveitem nosso mestre. Olha, foi uma maravilha a participação da Roberta no nosso simpósio aqui desse ano. Uma satisfação muito grande recebê-la aqui, por falar de aleitamento materno. É muito bom receber vocês aqui. Que bom, é tão bom, né, doutora, a gente poder disseminar informação, ampliar conhecimento. Eu acho que é isso que o senhor traz, né? Que não é um trabalho fácil, muitas vezes precisamos recomeçar, muitas vezes, quando nós achamos que já vamos colher fruto do trabalho, a gente tem a política de RH hoje que é extremamente onerosa, né, por uma série de questões, mas nós que somos profissionais, que estamos inseridos, gestores, né, produzindo, qualificando o serviço, produzindo cuidado, a gente precisa aí se unir, se articular, compartilhar aí nossos conhecimentos para a gente poder qualificar a saúde dessas mulheres e das nossas crianças, pensando aí sempre em continuidade e progressão do cuidado, como nós queremos que essas crianças cresçam. Adriana, só complementando aqui, para quem não sabe, o Banco de Leite Humano do Leonor, ele é referência para toda a região metropolitana daqui da Grande São Paulo. E o de Ribeirão Preto, lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
é referência para todo o interior e litoral de São Paulo. Então, só para saber. Então, a finalidade do banco de leite não é só pegar e pasteurizar o leite, é educar também. A gente tem paciente que vem aqui, é muito frequente, o marido vem junto e fala, nossa, nem parece hospital público. Essa frase a gente já ouviu muitas vezes. Minha mulher deu à luz no hospital X, 5 estrelas, e ninguém falou disso para ela. Quando ela teve problema e nós ligamos na maternidade, eles falaram, pode vir aqui. Aí nós fomos lá, nós fomos no pronto-socorro, junto com um monte de gente. Não tinha ninguém especializado em aleitamento para nos atender. Então eles ficam admirados como o nosso banco de leite, a nossa equipe, atende sem fazer distinção se deram à luz, se as mulheres deram à luz aqui ou não. E uma última coisinha que a gente fica muito orgulhoso e muito vaidoso, na semana retrasada, se não me engano, uma paciente que deu à luz aqui no Brasil, ela mora em Barcelona. Ela deu à luz lá. Eu estou atrapalhado onde ela deu a luz. De qualquer maneira, ela deu à luz, ela teve problema na amamentação e por acaso ela estava aqui em São Paulo. Tem nada a ver conosco. E alguém falou, vai lá no Leonor. E ela estava absolutamente, tinha sido orientado para colocar um intermediário para não machucar o mamilo. E não estava saindo leite nenhum, o filho dela não estava ganhando peso nenhum, ela não estava conseguindo produzir leite, veio aqui, foi orientada com o nosso pessoal, principalmente a enfermeira Renata e a nossa pediatra coordenadora, a doutora Andréia, do nosso banco de leite humano. Eu sei que ela ficou em acompanhamento durante 10 dias, depois de 10 dias ela estava produzindo leite, o filho dela estava recebendo só o leite materno, e ela publicou na rede, tal, não sei o que, lá na Espanha, já tinha voltado para a Espanha, elogiando o banco de leite humano do Hospital Leonor Mendibarros em São Paulo, Brasil. Ou seja, deu uma divulgada internacional. E a gente fica muito feliz com isso, gente, não importa. Eu estou falando isso aqui, desculpe, é porque aconteceu e eu achei até interessante. Tamanho reconhecimento dessa puérpera, dessa mãe, porque ela estava sendo desorientada, né? Totalmente errado. Estava orientando de maneira toda. Mas ela é leiga, o marido é leigo, estava fazendo o que orientava. Ou seja, quem orientou, desorientou. Chegou aqui, veio com as profissionais corretas, orientaram, ensinaram, ela produziu leite, foi embora lá para a Espanha, voltou lá para a terra dela, amamentando e feliz da vida. E voltou amamentando exclusivamente no peito. Isso que deixa a gente muito feliz. É um orgulho, um feedback para o seu time de trabalho, né, doutor Político? Quando a gente olha aí para essa... A gente fala muito de rede externa, mas o quanto a rede interna é importante, né? O quanto a corresponsabilização, e eu vou além, né? Eu acho que é mais do que compromisso, é amor aquilo que a gente faz, porque é um cenário muito difícil, mas olha, que coisa maravilhosa, conseguir levar o trabalho para âmbito internacional e ser reconhecido por isso. O senhor Sim. É um orgulho para a gente, doutor Político. Obrigado. Eu não, a equipe que trabalha, que me dá essa motivação. Você viu um comentário que tem aqui, da Bruna? Boa tarde, fiz o curso de manejo. Muito obrigado, Bruna. Obrigado pela sua manifestação. Que mais gente faça esse curso, que a gente quer mesmo é multiplicar, tá? Estamos à disposição. Que bom. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Se vocês não tiverem pergunta, vou passar para as considerações finais do Dr. Corinthians e a gente encerra o fórum de hoje, mas eu já vou te mandar o cronograma amanhã, hoje eu não consigo colocar mais aulas e temos o prazer de ouvir neste nosso fórum. Pedir desculpas em nome da doutora Rossana, ela teve um imprevisto dentro do Hospital das Clínicas, ela não pôde estar conosco hoje. Então, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, quero agradecer a presença de todos. Nós tivemos o Estado da Bahia conosco hoje, prestigiando o Dr. Corinthians e todo o Estado de São Paulo.
Agradecer vocês, dizer que semana que vem nós estaremos com a doutora Rossana trazendo o tema de violência obstétrica e violência à mulher, e convido todos a estar conosco novamente. Doutor Coríntio, gratidão por sua presença, suas considerações finais. Adriana, eu que agradeço muito o convite, sempre é um prazer participar aqui dessas reuniões, eu estou à disposição, eu sempre dou um jeito na minha agenda para atender, eu gosto de participar, gosto de falar de assuntos que eu conheça, então agradeço de coração a presença de todos, todas que assistiram, muito obrigado por esses elogios, essas palavras carinhosas que puseram no chat aí, eu fico muito feliz, estou à disposição, muito obrigado, boa sorte para todo mundo. Obrigada, doutor, um beijo, até a próxima. Tchau, até.